Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Bem, nesta tarde eu quero meditar com você sobre um dos milagres mais extraordinários que Jesus operou em uma cidadezinha chamada Naim. E eu acredito que você deve se lembrar disso. Já deve ter ouvido alguém falar sobre esse grande milagre. Eu vou ler esse texto sagrado que se encontra em Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Preste bem atenção. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, preste atenção, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Veja isso. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Bem, sem dúvida alguma, um milagre extraordinário. A ressurreição desse rapaz, desse garoto, desse defunto, como diz o texto sagrado, foi um espanto. A Bíblia diz que se apoderou um grande temor no coração de todos ao ver aquilo acontecer. Mas o que realmente me chama a atenção não é o milagre em si. O que eu estou querendo dizer? O que me chama a atenção não é o poder sobrenatural do qual Jesus é revestido e que o torna capaz de fazer tudo que nós possamos pensar e imaginar. Ou seja, para ele não há nada que seja impossível ou maravilhoso demais, coisa alguma, nem no céu, nem na terra e nem no inferno. Aquelas coisas mais improváveis, mais impossíveis, que menos a nossa mente humana é capaz de conceber, para Deus basta apenas um gesto
E ele chama à existência o que não existe. Você deve se recordar daquela passagem bíblica onde o profeta Ezequiel, ele foi pego pelas mãos de Deus e colocado dentro de um vale de ossos secos. Lembra disso? Você deve ter ouvido já várias mensagens sobre esse assunto. E ele foi colocado lá por uma razão específica. Deus mandou que ele examinasse aqueles ossos e verificasse com seus próprios olhos e tocasse naquilo e desse um parecer. O que ele achava da situação na qual ele estava envolvido, ou seja, como estão esses ossos, Ezequiel. E ele olhou, examinou, e pegou aquilo, e aproximou, e examinou de um lado, do outro, e Deus perguntou a Ezequiel, como estão esses ossos? O que lhe parece? Qual a situação ao seu redor? E ele disse, Senhor Deus, esses ossos estão sequíssimos, não há nenhum sinal de vida, nem germe, nem verme, nada, nem formiga, não há nenhum sinal de vida. São ossos que estão ressequidos pelo sol. E aí Deus faz aquela pergunta, não é? Ele pergunta, Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Isso parece até brincadeira, não é? Depois do sujeito examinar aquela situação, verificar que aqueles ossos não tinham nem um pedacinho de nervo. Nós não estamos falando de um corpo inerte. Nós não estamos falando de um defunto. Nós não estamos falando de um corpo com olhos, cabelos, unhas, pele, rins, intestino, coração. Só não está funcionando nada, a pessoa está morta. E aí você olha aquilo e diz, uma ressurreição do morto é um grande milagre, mas pode acontecer, quem sabe, não é? Nós estamos falando de ossos ressequidos nos quais não haviam nenhum sinal de vida. E Deus pergunta ao profeta Ezequiel, você acha que esses ossos, em outras palavras, quem ia fazer isso era Deus? Não. Ele não estava perguntando se Ezequiel tinha poder para fazer aquilo. Ele estava perguntando a ele, você acha que eu tenho poder de mudar esse quadro? Você acha que eu tenho poder de trazer vida no meio dessa coisa que aí está? Você acha que eu tenho poder de fazer com que esses ossos ressequidos pelo sol, aonde não há o menor sinal de vida, você acha que eu tenho poder de restaurar, de trazer carne, tendões, e nervos, e rins, e intestino, e coração, e baço, fígado, cabelo, unha, pele, e trazer vida? Você acha que eu tenho poder de fazer isso? Que coisa, não? Às vezes eu me coloco no lugar desse profeta Ezequiel e me colocando na situação dele, eu vejo que grande embaraço isso, não é? Porque se ele respondesse sim, eu creio que isso é possível, ele estaria diante de uma situação trágica, ou seja, ele estava envolvido em algo que não se pode nem imaginar. Ossos secos voltarem a viver, meu Deus, como é que pode isso acontecer, não é verdade? Ele não sabia qual seria a próxima pergunta ou a próxima afirmação que Deus iria fazer, dependendo de sua resposta. Dizer sim, eu creio, era uma coisa arriscada, se é que podemos dizer assim. Dizer que não, eu não creio, isso é impossível, Deus, o senhor está brincando comigo? O senhor me trouxe aqui para contar uma piada. São ossos ressequidos pelos... Não tem nada. Se fosse um corpo de um defunto, eu iria dizer que eu creio no milagre, e esse corpo ia levantar, o espírito dele estivesse onde estivesse, voltaria ao corpo, e ele voltaria a viver. Não é uma coisa tão assim difícil de se imaginar. Agora, o senhor está falando de ossos que estão sequíssimos e eles voltarem a viver, a serem seres humanos, esse monte de osso espalhado voltar a ser humano. Senhor Deus,
A minha resposta é só tu sabes. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Só tu sabes. E aí você conhece o texto sagrado em que Deus ordena a esse homem que estenda a mão e ele diga a palavra, e ele profetize a palavra e manda os ossos ouvirem a voz de Deus. Ele diz: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Farei isso sobre vós, tendões, nervos, e tudo aquilo que começou a acontecer. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele começou a profetizar, o texto diz assim: e quando eu comecei a profetizar, conforme ele me deu ordem, ou seja, quando eu comecei a falar essas coisas, ossos secos, ouvi a voz de Deus, farei isso sobre vós. Ele diz que ouviu um grande barulho. Observe isso. E aí eu olhei, e quando eu olhei, estavam se formando corpos daqueles ossos. Os ossos estavam se juntando uns aos outros e formando costela, o antebraço ao braço, a perna se juntando, os ossos foram se juntando e nervos foram se formando e começou a vir o intestino, o fígado, o baço, os olhos, o cabelo, a pele, as unhas, começou a se formar em corpos. Sabe o que eu acho interessante, e nós não podemos de forma alguma criticar, Ezequiel? Porque nós somos como eles, somos apenas homens, cheios de limitações e de incredulidade. Não estamos acostumados a lidar com o sobrenatural, com aquilo que é impossível. Só que nós precisamos aprender. Por quê? Porque a nossa falta de fé, ela é abortiva, ela aborta o milagre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, nós temos que simplesmente acreditar nisso, que para Deus não há nada impossível. Que nem se não existissem ossos secos, não existisse mais nada, apenas a poeira e a cinza, Deus tem poder de fazer voltar a viver. Porque Ele é aquele que chama à existência aquilo que não existe com a ordem da sua boca. Até o que não existe obedece à voz de Deus. Ossos secos, até o que não existe, seja o que for, uma figueira, uma árvore, uma montanha que se ergue, até o que não existe, ouve e obedece. E nós temos que crer. Porque a nossa fé, ela é fundamental para a nossa sobrevivência nesse mundo que jaz no maligno e para o nosso equilíbrio e a nossa maturidade e a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos saber de fato quem Ele é, a quem nós servimos e quem é o nosso Pai. Para Ele não há barreira, não há nada impossível. A barreira somos nós mesmos, é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de conhecimento. Você lembra daquele texto sagrado em que Deus disse assim: o meu povo está perecendo, está morrendo, está definhando, está sendo derrotado, porque lhes falta o conhecimento da minha palavra. Veja, meu irmão, minha irmã, você que me ouve em algum lugar ou me vê pela internet ou nas imagens desse DVD. Observe isso. Quantas derrotas, fracassos você tem tido, desilusões, decepções e até depressão. Você tem vivido por uma única razão, pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você não conhece a Deus e sua palavra, quando você não tem intimidade com Ele, quando você não sabe como Ele age, como Ele opera, o que Ele deseja, o que Ele quer, você se encontra numa situação difícil, você se encontra em penumbra. Porque aquilo que você necessita e o milagre que você precisa não virá a você. Porque a tua incredulidade faz separação. A
Bíblia diz que nem os ouvidos de Deus estão agravados para que não te possam ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possa operar, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, a tua ignorância, a tua falta de fé faz separação entre vós e o vosso Deus. Por isso a palavra de Deus ela é tão importante para mim. Ela é tão importante para você, para todos nós. Mas a palavra de Deus mesmo. Eu me refiro a uma palavra que não proceda de um coração entusiasmado, de um pregador qualquer, que traga ao povo os seus próprios conceitos e suas próprias ideias sobre a vida e sobre Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que me vê e me ouve agora, é por isso que o apóstolo Paulo disse: não quereis muitos de vós serem mestres. Você pode achar isso bonito, o sujeito ter um terno, uma gravata, exercer uma autoridade, ter um certo prestígio, ser considerado pelos membros da igreja, não é? Mas Paulo diz que o juízo sobre eles, preste atenção no que eu estou te dizendo, é algo que eu tenho consciência, o juízo sobre mim, eu sou um pregador, eu sou um semeador, o juízo sobre mim será muito mais severo do que sobre você. Sabe por que isso? Porque quando uma pessoa ele prega errado, ele prega movido pela ganância, ele prega movido pela ignorância, ele prega movido pela inveja, ele prega motivado por qualquer circunstância ou situação ao seu redor, e ele não leva ao povo a verdade, ele mente, ele ilude, ele cria ilusões diante das pessoas, não apenas ele vai para o inferno, mas ele está levando centenas e quem sabe milhares junto com ele. Por isso o juízo de Deus sobre essa pessoa será muito mais severo. Não é apenas mais severo, mas é muito mais severo. Transmitir às pessoas a verdade, isso é algo extraordinário, fundamental e muito importante. Por isso eu faço isso com todo o zelo da minha alma, na consciência de que em breve eu estarei olhando dentro dos olhos de Deus. E nessa hora vai ser apenas eu e Ele, quando eu prestarei contas a Ele de tudo que eu fiz, e tudo que eu falei, e tudo que eu deixei de falar, e tudo que eu não fiz. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. E se você não está preocupado com isso e nem se preparando para isso, eu estou. Eu creio que isso é um fato. E não há como fugir disso. Não há como se esquivar disso. Nós estamos todos deslizando na parede de um grande funil que vai desembocar diante do trono de Deus. Não há como você fugir disso. Você pode viver da maneira que você quiser, na ignorância, na estupidez, fechar os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Você pode não suportar a sã doutrina de Cristo. Você pode desejar, almejar e receber palavras que apenas satisfaçam a tua carne. O problema é seu. A alma é tua. Faça o que quiser dela. Mas cabe a mim e cumpre a mim, pelo zelo à minha alma, pregar a verdade, ensinar a verdade e transmitir ao povo a semente que me é dada pelo Espírito Santo conforme ela veio. Sem mutilar, sem maquiar, sem enfeitar, sem procurar agradar a gregos e a troianos, sem ter a preocupação das pedras que podem ser me lançadas, mas apenas a preocupação de um dia dizer ao Senhor: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Entrega-me, Senhor, a coroa da justiça que me está guardada. Esse é o meu desejo. E há alguns dias atrás, o Espírito de Deus me trouxe essa palavra.
E eu estava meditando. Talvez você já tenha tido a mesma experiência. Eu já ouvi muitos pregadores. E eu não estou aqui falando mal de ninguém. Apenas refletindo e meditando, porque eu preciso exercer a capacidade que Deus me deu de raciocinar e de pensar. Porque a Bíblia diz que existem muitos falsos profetas. Eu quero dizer para você uma coisa, preste bem atenção. Não existe curso para a formação de falsos profetas. Eles se tornam sem saber. Motivados por uma série de circunstâncias, emoções, desejos, projetos próprios. Eles vão se tornando falsos profetas. Eles fazem uso da lei. Eles não se dão conta disso. Eles não sabem disso. Eles pensam que são homens de Deus. E eles pensam que vão entrar no céu. Você está me entendendo? E eu preciso exercer a minha capacidade de discernir, de ler a Bíblia, de pedir ajuda ao Espírito Santo para saber se aquilo que está sendo pregado realmente é assim. Será que isso é verdade? Eu já ouvi muitas mensagens, uma delas há pouco tempo atrás, em que o pregador, de forma muito entusiástica, fazia afirmações, e como sempre, usando a Bíblia Sagrada. E, de certa forma, ele tinha razão em muitas coisas que ele estava falando. E ele disse uma coisa que me deixou chocado. Ele disse: você está sofrendo. E você está padecendo por esta situação ou por aquela outra circunstância na sua vida. Mas eu quero dizer a você que as suas lágrimas e a sua dor não fará com que o milagre de Deus aconteça na sua vida. A única coisa que pode mudar a tua história é se você exercer a sua fé. É se você vier buscar agora o seu milagre e crer na palavra de Deus, e ele continuou por aí. Isso está repleto de verdade. Nós temos que exercer a nossa fé, nós temos que buscar a Jesus. Isso está repleto de verdade. Mas sabe de uma coisa? Eu quero pensar com você agora. Você lembra quando Jesus estava naquele deserto? Aquele que o Espírito Santo o conduziu para ficar lá 40 dias para ser tentado pelo diabo. Você sabe como o diabo ele tentou a Jesus? É exatamente, é o que você respondeu agora. Ele tentou a Jesus com a própria palavra de Deus. Ou seja, em muitas verdades ele enxerta uma mentira. Não está escrito que aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardarem e te livrarem de tropeçar em qualquer pedra? Te joga do pináculo do templo e os anjos virão para te guardar, e todos verão que tu és o Filho de Deus. Tu não és o Filho de Deus? Então tu tens poder. Tu tens autoridade de transformar substâncias. Tu tens autoridade de mudar a molécula da água em molécula de vinho. Tu tens autoridade de mudar a molécula dessa pedra em molécula de um pão. Se tu és mesmo o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Veja. Satanás, ele está pegando a palavra de Deus. E eu quero dizer a você que o diabo, Lúcifer, ele conhece as Escrituras Sagradas, mais do que as Escrituras Sagradas. Preste atenção. As Escrituras Sagradas tratam da história da raça humana de uma forma bem resumida. E foram textos escritos pelos homens de Deus. Mas nós estamos falando de um ser que existe pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Lúcifer foi criado por esse Deus.
Ele não conhece apenas essa palavra, essas escrituras. Ele conhece o próprio Deus, muito mais do que eu, do que você. Ele conhece a palavra de Deus e ele consegue deturpá-la e enxertar uma mentira no meio de verdades e fazer com que estas verdades venham perder o valor e venham perder o sentido. Por isso Jesus rebatia a Lúcifer também com a palavra de Deus. Ele dizia: também está escrito assim, Satanás. Somente, oh meu Deus, eu adoro, e somente diante dele eu me prostro. Não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, não apenas de meia dúzia de versículos, mas de toda a palavra de Deus. Meu povo está perecendo, morrendo e sofrendo. É isso que Deus diz. Porque lhes falta o conhecimento. Como isso é sério para quem prega e como isso é sério para quem ouve. Pode ser mais cômodo para quem prega agora, não é? Porque às vezes ele está bem, ele não está passando por problema, ele está só incitando o povo a ter fé, acreditar na provisão, no milagre, na prosperidade, na cura. Mas quem está doente, quem está sofrendo, quem está na miséria, quem está na vergonha é o povo. Como é difícil a pessoa não conhecer a verdade. O Senhor disse que o povo está perecendo, está morrendo, está definhando, está acabando porque lhes falta o conhecimento da verdade. E esse pregador, aliás, esses pregadores que assim falam, porque muitas vezes um ouve alguém falar alguma coisa e ele não para pensar. Ele ouve aquele pregador falando uma coisa de forma entusiasta, que aquilo parece uma coisa bonita, aquilo parece uma coisa de efeito, uma coisa meio que chama a atenção das pessoas e pá, e ele começa a usar aquilo também, começa a falar a mesma coisa, sem parar para refletir. Mas eu parei para refletir. E eu pensei, tá certo, realmente nós precisamos, não podemos nos acomodar. Não. Nós temos que buscar a Deus e exercer a nossa fé. Mas aí eu parei para pensar e me bateu uma tristeza no coração. Eu disse: Deus, as lágrimas de quem sofre, o Senhor não se importa. É como nada para ti. É como nada. Quer dizer que o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso gemido, quantas pessoas gemem de dor, que não suportam mais, estão derramando as suas lágrimas, isso não tem nenhum valor. Quer dizer que nossas emoções para o Senhor são desprezíveis. Quer dizer que as nossas emoções e os nossos sentimentos não são capazes de tocar no teu coração. Essa mensagem está querendo me provar que o Senhor é um Deus insensível, que o Senhor é um Deus que não liga para a minha lágrima, para a minha dor, para o meu sofrimento, para a minha angústia. E o Senhor só está querendo ver de mim fé, gritaria, pegar uma Bíblia e começar a gritar e exercer fé. Será que os meus sentimentos não têm valor? Não que eu não devo exercer fé, é claro que isso é fundamental. Senhor, é impossível agradar a Deus, mas eu estou perguntando a Ti, Senhor, minhas lágrimas não têm valor algum, são totalmente desprezíveis. O Senhor é um Deus insensível, a dor humana. E foi aí que o Espírito Santo ele me respondeu e disse: não é assim. Esse tipo de mensagem não procede de mim. Não procede. Mas procede do desejo de homens que trazem consigo a vontade de exercer
domínio e controle sobre a massa humana, dominá-los, dizendo a eles que os seus sentimentos são sem importância e sem valor algum para mim. E Deus me levou a um texto sagrado em que Jesus, ele foi aonde estava sepultado um dos seus discípulos, já há 5 dias. E o Espírito de Deus me chamou a atenção para o fato de que as irmãs do defunto, chamado Lázaro, haviam mandado chamar Jesus, que estava numa cidade próxima a Betânia, e mandaram um bilhetinho para ele escrito: Mestre, está enfermo aquele que tu amas, ou seja, entre parênteses, não é qualquer um. Porque aí aonde o Senhor está, tem muita gente estranha, muita gente que não quer nada contigo, muita gente que o Senhor nem conhece, está sendo curada, liberta e transformada. Basta tocar em ti, eles são curados. Agora, aqui em Betânia, dentro de casa aqui, Jesus, onde o Senhor sempre passa para almoçar, tomar um café, quando vem para Jerusalém, aqui está enfermo, ardendo em febre, aquele que tu ama, Lázaro. É teu discípulo, ele te segue, ele é sincero. Ele está esperando por ti. E aí você que conhece a Bíblia muito mais do que eu, sabe que Jesus não foi. E ele não foi e causou uma surpresa grande nos discípulos, porque todo mundo pensou que ele ia correndo. Isso é natural de se pensar. Gente, arruma as trouxas, vamos embora, porque o mestre vai sair agora. Lázaro está doente, está ardendo em febre, é claro que ele vai lá. E ele não foi, ele disse que não iria aguardar. E depois de 5 dias ele levanta e diz: vamos embora, porque Lázaro, ele morreu. Mas ele havia dito para os discípulos que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Mais uma vez os discípulos ficam boquiabertos, surpreendidos, não sabiam, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então Jesus, ele queria ensinar algumas coisas importantes. Uma delas, sem dúvida alguma, é que ninguém espera em vão pelo Senhor. E que há um momento certo do milagre acontecer, e que esse momento não somos nós que determinamos, mas quando nós clamamos a Ele, Ele responde. Davi disse: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, respondeu a minha oração, estendeu a mão para mim, tirou os meus pés de um criminal de lama e firmou sobre as rochas, e colocou em minha boca um novo cântico. Então, às vezes, a gente tem que esperar pacientemente, não é? Mas Deus, Ele opera, o milagre vem, está a caminho. Deus apenas está nos discipulando, nos educando. Esse momento de espera é um momento saudável, é um momento bom, é um momento de aprendizado. Ele não é apenas um operador de milagres, ele não é apenas um gênio da lâmpada mágica. Ele quer que nós venhamos conhecê-lo, ele quer nos conhecer a cada dia, ele quer ter intimidade, ele quer ser pai. Ele quer que nós venhamos ser filhos de verdade. Não apenas interesseiros, que está apenas querendo sugar o patrimônio do pai, mas não há amor nesse relacionamento, não há nada. Então ele foi. E você conhece a história, quando ele chegou lá, uma das irmãs correu e disse: Mestre, pelo amor de Deus, isso é hora de chegar, mestre. O senhor por acaso tem ideia do que aconteceu? Porque se o senhor tivesse chegado aqui antes, eu mandei o bilhete há muito tempo atrás, há uma semana atrás, o meu irmão não teria morrido, agora o senhor veja a tragédia. Ele está morto há 5 dias, esperou pelo Senhor. Nós te aguardamos aqui. Isso é hora de o senhor aparecer aqui, mestre. Não me leve a mal não, mas o senhor, pelo amor de Deus, nós confiamos tanto na mulher, o teu irmão vai surgir. Ah, mestre, eu sei que naquele grande dia, no porvir, na ressurreição dos mortos, né? Você observa que essa mulher colocou o milagre de Jesus no passado, ou seja, se ele tivesse chegado antes, e depois ela coloca o milagre de Jesus no futuro, ou seja, no porvir, na ressurreição dos mortos, quando todos forem para serem julgados e tal. E Jesus disse: mulher, você está enganada.
eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que espera por mim, aquele que crê em mim, na hora que eu chegar, eu não estou atrasado, meu irmão. Você que não tem entendimento das coisas, quando eu chegar, se aquele que confia e que espera por mim, ele ainda estiver vivo, não morrerá. Mas se ele já estiver morto, voltará. Sabe, isso é maravilhoso. E eu não tenho dúvida alguma que Jesus estava falando de algo que ele tinha convicção plena. Não é? Ele veio para ressuscitar Lázaro. Ele veio para isso e não havia dúvida alguma sobre isso. Não é? E mandou que rolassem aquela pedra. E aquelas pessoas relutaram um pouco, porque o corpo estava fedendo. Isso é uma outra história, não é? Só sobre esse assunto a gente pode falar umas 2 horas sem parar. Eles não queriam tirar a pedra porque o corpo estava fedendo. Mas enfim, tiraram a pedra. Mas o que eu quero dizer é que esse texto, ele traz o versículo bíblico menor de toda a Bíblia. Lembra dele? Jesus chorou. Meu Deus! Mas o que é isso? A Bíblia diz que ele se moveu de uma íntima compaixão. Não foram apenas lágrimas, mas ele moveu-se de uma íntima compaixão quando ele viu aquele quadro. Mesmo sabendo que a morte não tinha poder algum e que ele iria ressuscitar Lázaro, não apenas curar a sua enfermidade, o corpo dele agora não estava apenas enfermo, o corpo dele agora estava podre, fedido, sendo comido por germes. Jesus não tinha dúvida que iria chamar o espírito de Lázaro da habitação dos mortos, e o espírito dele iria ouvir a sua voz, iria entrar naquele corpo, e aquele corpo seria sarado e se colocaria de pé diante de todos. Mas o que me chama a atenção, o que o Espírito Santo me chamou a atenção, ele me disse: meu filho, observe isso. Jesus não ergueu as mãos de forma arrogante e disse: veja agora todo o povo, o grande poder que há sobre mim, vocês estão chorando por quê? Que demonstração de emoção vazia, que frivolidade, que besteira, que bobagem. Vocês não estão vendo que eu sou tão poderoso, eu vou chamar esse cara para fora agora, e todo mundo vai ver o meu poder. Não foi nada disso. Sabe, ele se comoveu com aquela situação, com a dor humana, com a dor de Marta, de Maria, com as lágrimas, com o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali, com o mau cheiro do corpo que exalou para fora daquele buraco. Quando eles tiraram aquela pedra, ali estava o seu amigo, ali estava seu discípulo, e ele se emociona e ele começa a chorar. Ele se moveu de uma íntima compaixão. Quando Jesus estava na estrada, passando por uma currutela, uma cidadezinha chamada Naim, sem importância, e vinha uma viúva, uma viúva com um filho único. Veja a situação dessa mulher. Aquele filho era rimo de família, era ele quem sustentava, era um jovem, um adolescente, trabalhava para sustentar a mãe, era viúva, não tinha marido. Além da dor de perder o seu único filho, aquela mulher estava agora condenada a uma miséria, ela não tinha sustento. Era o seu único filho, ela não tinha mais ninguém, ela vinha chorando desesperadamente. Eu faço uma ideia da angústia, da dor e do sofrimento dessa mulher. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém viu Jesus, e ninguém pediu nada para ele, ninguém exerceu nenhuma espécie de fé. Jesus estava diante do quadro da miséria, da dor, do sofrimento, da angústia, da lágrima, da tristeza de uma mulher, do desespero de alguém que não sabe mais o que fazer da vida,
que não sabe que rumo tomar diante do quadro frio e imutável da morte de seu filho único. Ninguém pediu nada a ele, ninguém viu ele por ali próximo, mas Jesus chegou e Jesus tocou naquele esquife, naquela urna mortuária. Jesus tocou naquilo e segurou aquele caixão, vamos dizer assim. Vamos colocar para os nossos dias. Jesus segurou aquele caixão. E aquelas pessoas arregalaram os olhos assustadas. Havia uma multidão com o mestre. Seus discípulos estavam ali. E uma multidão os seguia. E talvez eles pensaram que eles vieram também velar o morto. Que eles vieram chorar junto com a mulher. Que eles vieram dar a tapinha nas costas dela. Mas Jesus segura aquele caixão. E as pessoas olham para ele. E ele diz para aquela mulher: as tuas lágrimas me comoveram profundamente. Você nem me viu, nem me pediu nada. Talvez você não saiba nem direito quem eu sou. Talvez você nem conheça a minha palavra e o que eu tenho ensinado. Talvez você já tenha ouvido falar só um pouquinho de mim, mulher. Mas a tua lágrima, a tua dor me comoveram de tal forma que eu vou mudar a tua sorte. Não chore mais agora, menino. Levanta. E o garoto abriu os olhos e sentou no caixão. E todo mundo arregalou os olhos e ele tirou aquele garoto e entregou para sua mãe. Sabe o que tudo isso quer dizer? Digam o que quiserem dizer e falar. Preguem o que quiserem pregar. Deus se importa com a minha dor. Deus se importa com a tua dor, com a minha lágrima e com a tua lágrima.